A casa abandonada. Há 5 anos atrás, eu e meu irmão estávamos planejando fazer uma viagem para as praias do litoral carioca. Não nos víamos há um tempo, pois ambos estávamos fazendo faculdade em cidades diferentes, e como estávamos de férias decidimos que naquele ano iríamos aproveitar o raro tempo livre que teríamos. A viagem em si foi muito boa, sem grandes contratempos, nos divertimos muito, e curtimos as lindas praias do litoral. No entanto, na volta, não demos tanta sorte. Já deveria ser umas 10 horas da noite, quando o nosso carro parou de funcionar, e por maldade do destino estávamos parados no meio da estrada. Depois de tentar por mais ou menos 1 hora fazer com que o carro pegasse, decidimos procurar uma casa ou alguma pessoa, o que parecia ser uma missão quase impossível naquela estrada deserta. Nos equipamos com nossas lanternas e começamos a caminhar. Apesar de sombria, a estrada ficava próxima a uma cidade, por isso, tínhamos a esperança de encontrar ajuda por perto. Era uma noite escura e mais fria do que o normal para a época do ano, e nos 2 lados da estrada, a vegetação era densa, e por mais que andássemos, a vegetação não parecia mudar. Lembro-me de em um momento dizer a meu irmão que não encontraríamos nada, portanto deveríamos voltar para o carro. Mas, de repente, quando já estávamos quase voltando todo o caminho que já havíamos percorrido, surge do lado direito da estrada, uma casa enorme. Ela parecia abandonada há bastante tempo, pois suas janelas estavam quebradas, a porta sem maçanetas e as trancas atiradas no chão. Mesmo não sendo um lugar aconchegante, e até mesmo assustador, provavelmente ainda seria melhor que passar a noite dentro de um carro no meio de uma estrada deserta, além de que deixava nosso espírito aventureiro de homens no auge da juventude bem atiçado. Quando entramos na casa, logo vimos um grande salão. Nele só havia uma enorme mesa de jantar e um belíssimo piano, que estava bem maltratado pelo tempo abandonado. Ambos pareciam não serem usados há muito tempo. Mesmo com a certa beleza daquele lugar, o salão não deixava de ser um pouco medonho. Na parede oposta à entrada, haviam 3 portas, todas elas feitas de madeira escura, com maçanetas prateadas, e por estranho que pareça, quando apontei minha lanterna em direção a ela, brilharam com uma luminosidade de maçanetas polidas recentemente. Lembro de ter achado estranho na hora, porém não dei muita importância até então. Abrimos a primeira porta da direita para a esquerda, e estranhamente, um vento forte, frio e sombrio saiu lá de dentro. Por um momento eu hesitei em entrar, mas meu irmão me puxou para dentro. Nos deparamos com uma biblioteca gigantesca. O ambiente era tão escuro quanto a sala, porém, assustadoramente mais frio. As estantes ocupavam todas as paredes, e os livros eram antigos, com um cheiro forte de mofo. De repente, ouvimos um barulho interrompendo o silêncio mortífero da casa. Então, olhei para todos os lados, tentando encontrar a sua fonte, até que finalmente encontrei um livro grande caído no chão, atrás do meu irmão. Ele pegou o livro, e como todos os outros, era antigo e cheirava a mofo. Ele tinha uma capa amarronzada, e seu título estava escrito em letras grandes e douradas, e dizia: Guia para se livrar de ladrões e visitas indesejadas. Quando terminei de ler o título, senti um calafrio percorrer por todo o meu corpo. Não poderia ser coincidência. Logo esse livro no meio de centenas a cair, só podia ser alguma espécie de sinal. Alguma coisa queria nos expulsar dali. Tentei falar isso com meu irmão, porém, eu paralisei e nenhuma palavra saiu da minha boca. Percebi pela expressão dele que ele também estava com medo. Seu rosto estava assustado. No entanto, ele nunca teria admitido, pois, eu era o irmão mais novo, e em toda a nossa vida ele era visto como o irmão corajoso e eu o medroso. Então, por mais medo que ele estivesse, seu ego o faria dizer o contrário. Por isso, mesmo estando com medo, ele me falou em um tom decidido, porém, ainda com uma pontinha de medo para explorarmos o próximo cômodo, e mesmo contra minha vontade, fomos lentamente, e em silêncio até a saída. Assim que saímos a porta se fechou atrás de nós com uma grande força, porém, sem fazer barulho algum. Lembro-me que levei um susto tão grande que dei um salto para frente. No entanto, nem tive tempo de me recuperar, e logo meu irmão me arrastou para a frente da segunda porta, e nós a abrimos. Assim que entramos, nos deparamos com uma cozinha tão escura quanto os outros cômodos. No entanto, o clima estava ainda mais frio e notoriamente mais medonho. Havia um forte cheiro de carne crua no ar. Dentro da cozinha havia uma grande pia de mármore, já desgastada pelo tempo, mas mesmo assim era muito bonita, e um fogão a gás, um dos fogões mais velhos que já havia visto. No outro extremo do cômodo, existia um par de correntes velhas e enferrujadas. Eu já estava congelado de medo. Fiquei paralisado em um canto, enquanto meu irmão foi até o velho fogão e o ficou observando de uma ponta a outra por um longo período de tempo. Posteriormente ele foi até a grande pia, parou e a observou pela mesma quantidade de tempo. Ele estava com um olhar que era um misto de curiosidade e medo. Por último, ele se virou e caminhou lentamente e com certo receio até a outra extremidade do cômodo, em direção às velhas e enferrujadas correntes.
Nessa hora eu tremi, o medo foi tão forte, que não me lembro de ter sentido tanto medo em toda a minha vida. Quando ele ficou a um passo das correntes, elas começaram a se mexer, e uma das pontas foi em direção à sua perna. Ele conseguiu sair a tempo, e então nós dois corremos com todas as nossas forças, em direção à saída daquela casa. O medo havia nos consumido por completo, e já havia superado completamente a nossa curiosidade. Estávamos atordoados, ainda tentando entender e assimilar tudo o que havia acabado de acontecer. Quando passei pela porta principal, vi gravado na parede 2 números, que antes quando chegamos não estavam lá. Os números 25 e 27 estavam escritos na parte superior da entrada, de forma grande e bem visível, na cor vermelha. Voltamos, correndo o máximo que podíamos até o carro. Nessa hora nem questionamos o que faríamos para passar a noite, mas tínhamos certeza de que não seria naquela casa. Até a estrada fria, escura e deserta parecia ser uma opção melhor. Voltamos ao carro, e estranhamente agora ele estava funcionando normalmente, como se nunca houvesse tido problema algum. Nos entreolhamos, e por mais que não estivéssemos entendendo como ele havia voltado a funcionar, agradecemos o estranho ocorrido. Seguimos viagem o mais rápido possível. Ainda estávamos cheios de adrenalina, não trocamos nenhuma palavra, mas as expressões em nossos rostos confirmavam que tudo aquilo tinha sido real. Lembro de em certo momento, perguntar ao meu irmão se ele havia visto os números na parede. Ainda com o rosto pálido, ele respondeu que não havia visto nenhum dos números. Até hoje não sei se ele realmente não havia os visto ou apenas estava em negação. Essa foi a única palavra que trocamos durante toda a viagem. Acredito que ambos ainda estavam tentando assimilar todo o ocorrido. As horas se passaram em completo silêncio. Apesar disso, o caminho de volta foi tranquilo, não houveram complicações e o carro continuou funcionando perfeitamente. A única prova do acontecido estava somente em nossas lembranças. Chegamos em casa e meses se passaram, estávamos vivendo nossas vidas normalmente, voltamos para a faculdade e tudo já havia caído quase que em completo esquecimento, e foi aí que uma tragédia me fez relembrar de todo aquele pesadelo. No dia em que meu irmão estava completando aniversário de 25 anos, todos da família iríamos nos reunir e comemorar. Seria a primeira vez que veria meu irmão novamente após o ocorrido. Provavelmente iríamos contar essa história para o resto da família, e meu irmão com certeza iria afirmar que não teve medo em momento algum, sabia exatamente como ele agiria. Eram por volta de 9:30 da manhã. Meu irmão iria pegar o ônibus, pois vinha de uma cidade vizinha, onde estudava engenharia. No entanto, o ônibus nunca chegou ao seu destino, e meu irmão perdeu a vida no dia do seu aniversário de 25 anos, em um estranho acidente, do qual ele foi a única vítima fatal. Na hora não consegui deixar de lembrar daqueles números gravados na parede daquela casa, 25 e 27. Nunca fui uma pessoa supersticiosa, no entanto não pude não reparar na infeliz coincidência que havia acabado de acontecer. Nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu naquele lugar, acho que não acreditariam em mim, também não tinha coragem de falar sobre um assunto tão delicado. Mês que vem eu completo 27 anos, confesso que estou assustado, mas, também curioso para finalmente saber se realmente selamos nosso destino ao entrar naquela casa abandonada. Se gosta desse tipo de relato, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente a sua história aterrorizante.